Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Nós vimos na aula passada, através da musiquinha que eu passei para vocês, que a Primeira Guerra Mundial, chamada também naquele período de a Grande Guerra, ela ocorreu entre 1914 e 1918. Então foram 4 anos de guerra, né? Eles imaginavam, gente, como a guerra começou em agosto, que no Natal eles já estariam de volta em casa. Então, por quê? Porque todos os países já estavam preparados, né? Já estavam totalmente armados e eles pensavam que os seus países conseguiriam acabar logo com essa guerra, né? Mas para começar uma guerra, tem que ocorrer vários fatores. Quais são eles? Primeiro, foram as disputas imperialistas da Ásia e da África. Esses países eles queriam mostrar o seu poderio, utilizar, eles já tinham descoberto os diamantes da África, então eles queriam ir para esses territórios, pegar todo o ouro, o diamante, toda a matéria-prima que ela tinha e trazer para a Europa. Outro problema que aconteceu naquela época foi a unificação da Alemanha, né? A Alemanha se tornou forte, ela unificou seus territórios e ela tinha uma grande aversão, principalmente à Inglaterra, porque a Inglaterra naquele período ela estava vindo o quê? A Europa toda estava vindo da Belle Époque. Então essa Belle Époque, né, como é falada, ela é o quê? É a época de ouro, na época das luzes, quando se descobriu-se a energia elétrica, então iluminou a Europa, o conhecimento e tudo mais. Então, essa unificação alemã fez com que aumentasse esse revanchismo entre a Alemanha e a Inglaterra. Outro ponto que aconteceu nesse período também, pessoal, foi o nacionalismo exagerado. Tem uma diferença entre ser nacionalista, né, e ser patriotista. O nacionalismo exagerado é aquela pessoa que quer lutar por aquela nação, por aquele povo, que pode ir para uma guerra, quer a unificação daquele povo, principalmente nessa época no território dos Balcãs, viu, pessoal? Eles queriam sua autonomia. Então, são vários povos, não são apenas os sérvios e outros, os húngaros, então vários povos queriam sua autonomia. Outro problema que nós tivemos também para a guerra naquele período foi o revanchismo francês. Por quê? Durante a unificação italiana, a França perdeu os territórios da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Então a França estava muito contrariada porque ela tinha perdido os territórios e ela queria esse revanchismo contra a Alemanha, ela queria ganhar a guerra, né? Então nós tivemos de um lado, na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança, que o macetinho que a gente pode pensar em aliança pode ser Alemanha, né? A Alemanha. Então nós temos de um lado a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria, né? Então eles ficaram de um lado, que é a Tríplice Aliança. Do outro lado nós temos a Tríplice Entente. Então quem são esses países da Tríplice Entente? França, Inglaterra e Rússia. Por que a Rússia entrou do lado da Tríplice Entente, pessoal? Porque a Sérvia, ela tinha um tratado de amizade com a Rússia. Então, a morte do Francisco Ferdinando, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, ele foi morto por um sérvio, então a Rússia não poderia deixar a Sérvia. Então, nesse período, elas começaram a guerra, rivais entre elas, né? Mas antes que começasse essa guerra, nós tivemos a paz armada. Uai, professor, o que é a paz armada? Foi quando esses países eles se muniram. Fizeram exércitos, tanques, metralhadoras, aviões, né? Então, tudo isso, cada país se organizou para que, se acaso começasse a guerra, ele estivesse pronto. Então, como eu falei ainda agora para vocês, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi a morte, né, do arquiduque Francisco Ferdinando e da sua esposa. Ele seria o novo rei, né, da Áustria-Hungria, viu, pessoal? Porque toda guerra precisa de alguma coisa, de algum estopim para que ela ocorra. Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial
foi a morte desse Francisco Ferdinando. A Primeira Guerra ela teve duas fases. Primeiro foi a Guerra de Movimento. Essa Guerra de Movimento, gente, a Alemanha ela se superou. A Alemanha ela pegou e começou a se movimentar no meio da Europa e ela começou a ganhar territórios, tanto que ela chegou até Paris. Então a França já estava totalmente desestruturada, esbagaçada nesse período aí, devido a essa guerra de movimento. Só que quando ela chegou até Paris, foi o momento que começou a guerra de trincheiras, porque não tinha mais para onde elas se expandirem. E agora juntou a Inglaterra, a França e nesse período também a Rússia, né, para tentar conter essa força da Alemanha, viu, pessoal? Então, tivemos a segunda fase, que foi a Guerra de Trincheiras. Então, gente, teve trincheira na Europa toda, viu? Tinha buracos na Europa toda. De acordo com a história, era terrível essa guerra de trincheiras, porque os soldados morriam e não tinha como eles serem retirados dessas trincheiras. Então, os soldados que continuavam lutando ali, tinha que ver os corpos dos outros soldados putreficados, né? Ficando cada vez mais apodrecidos. Então era muito terrorismo, era muito nojento, era muito pavoroso ver um colega seu de trabalho que lutou junto com você, de repente ele morre, você tem que ver ele ser acabado ali, parecendo esperando só os bichos para virem comer, né? Então é terrível. Nós tivemos várias evoluções tecnológicas nesse período, né? Nessa Primeira Guerra Mundial. Quais são eles? Primeiro, foram a criação das metralhadoras, dos tanques, gás tóxicos, viu, pessoal? Fizeram muitos gases tóxicos nesse período, gás mostarda, armas químicas, lança-chamas, viu, pessoal? Foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. E também eles utilizaram o submarino, né? Os alemães utilizaram o submarino, além dos aviões, também foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, viu? Só que uma coisa que eu não falei ainda agora também, foi em 1915, a Itália ela mudou de lado. Por quê? Ela tinha feito um tratado com a Alemanha que ela só iria entrar na guerra se a Alemanha fosse invadida. E a Alemanha ela não foi invadida em momento nenhum, pelo contrário, né? Ela começou a invadir todos os outros territórios. Então, a Tríplice Entente falou assim, olha, se você ficar do nosso lado, você vai conseguir mais territórios lá na Ásia, na África, vai ser bom só para você se você entrar do nosso lado. Então ela pegou, né, e vira folha, ela trocou de lado, pensando no que seria melhor para o país dela. Outra coisa importante, o Brasil. O Brasil, gente, a gente não pode esquecer, cai muito em Enem, em provas. O Brasil só participou da Primeira Guerra Mundial com o quê? Com médicos e remédios, viu? O Brasil não mandou soldados para a Primeira Guerra Mundial, mas ele teve essa participação. Para o Brasil, essa Primeira Guerra Mundial significou o quê? Significou industrialização. Por quê? Estava tendo todos os nossos materiais industrializados vinham principalmente da Europa. Então, como a Europa estava em guerra, agora o Brasil foi obrigado a investir na industrialização. Teve uma crise inicialmente no café, porque não tinha como escoar café nem para os Estados Unidos nesse período, nem para a Europa. Então, eles resolveram pegar esse excedente que tinha do café e investir em industrialização aqui no Brasil também. Outra coisa que aconteceu, gente, em 1917, eclodiu na Rússia a Revolução Russa. Então, a Rússia ela foi obrigada a sair da Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas falam que a Rússia saiu da guerra para os Estados Unidos entrarem. Não. Os Estados Unidos entraram em abril e a Rússia saiu em novembro, viu, pessoal? Então, mas por que, professora, que os Estados Unidos entrou na guerra? Os Estados Unidos, gente, ele era o principal credor da Europa. Então, como ele estava vendo que a Europa estava perdendo a guerra, que ele ia perder dinheiro e tudo mais, então ele resolveu entrar, ele esperou até 1917 para resolver entrar na guerra. Então, quando ele entrou na guerra, ele deu uma nova revigorada, né? Reforçou
os países da Tríplice Entente para lutar contra a Alemanha. A partir daí, eles conseguiram fazer com que a Alemanha recuasse cada vez mais. E em 1918 acabou a Primeira Guerra Mundial. Mas quando essa guerra mundial acabou, pessoal, olha, a Europa estava totalmente destroçada, já tinha morrido mais de 10 milhões de pessoas. As pessoas que pensavam que a guerra ia ser em 4 meses, durou 4 anos. Então as pessoas estavam devastadas, né? E o que eles impuseram para os países perdedores, no caso principalmente a Alemanha? Foi o Tratado de Versalhes. Nunca se esqueçam do Tratado de Versalhes quando falar da Primeira Guerra Mundial, e ele também foi um dos fatores para que ocorresse a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, o Tratado de Versalhes foi quando a Alemanha perdeu territórios na Ásia e na África. Ela teve que devolver os territórios da Alsácia-Lorena para a França, teve que pagar indenização aos vencedores e ela teve que diminuir o seu exército. Então, tudo isso foi o Tratado de Versalhes imposto principalmente à Alemanha, né? Ela se sentiu o quê? Ela se sentiu humilhada. Por isso que a gente vai começar agora, mais para frente, o nazifascismo. Essas nações que se sentiram humilhadas, elas começaram um nacionalismo tão exagerado que vai começar o nazismo na Alemanha e o fascismo na Europa. Outra coisa importante que ocorreu depois do fim da guerra também foi a criação da Liga das Nações. Essa Liga das Nações, ela ocorreu principalmente para que não houvesse mais guerras. Nós sabemos que não vai dar certo, né? A Liga das Nações, quando a gente estuda os blocos econômicos, estuda tudo isso, nós vimos que não vai dar certo a Liga das Nações. É tanto que mais para frente vai ser criada a ONU. Então, tudo isso, gente, são ocorrências, são coisas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial que vocês não podem esquecer. Então, esse videozinho é só para lembrar vocês, para que vocês já estudaram, já leram, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, viu? Um abraço para todos.